As regras do turno da madrugada. Quando aceitei o emprego de vigia noturno, achei que seria o trabalho mais tranquilo do mundo. O prédio era um antigo centro administrativo no meio da cidade. Durante o dia ele era cheio de funcionários, gente entrando e saindo, telefones tocando, elevadores funcionando sem parar, mas à noite ele ficava completamente vazio. Era exatamente isso que eu queria. Meu trabalho era simples: chegar às 22 horas, ficar na recepção monitorando as câmeras e garantir que ninguém invadisse o prédio até às 6 horas da manhã. Nada complicado. Na minha primeira noite, o porteiro do turno da tarde estava terminando de ir embora quando cheguei. Ele parecia cansado, muito cansado. Enquanto me entregava as chaves, ele ficou me olhando por alguns segundos, como se estivesse pensando em dizer alguma coisa. Então abriu uma gaveta da recepção e tirou um papel dobrado. "Leia isso quando der meia-noite", ele disse. Eu ri. "Manual do prédio?" Ele não riu de volta. "Só leia", ele respondeu. Depois disso ele foi embora. Fiquei sozinho. As primeiras 2 horas foram exatamente como eu imaginava. Silêncio, alguns carros passando na rua, o zumbido constante das luzes fluorescentes da recepção e nada mais. Às 23h58 eu lembrei do papel. Abri. Era uma folha simples de papel com algumas frases digitadas. No topo estava escrito: "Regras para o turno da madrugada". Eu pensei que fosse alguma brincadeira interna dos funcionários, mas continuei lendo. 1. Nunca use o elevador entre as 2 e 2h15 da manhã. Use apenas as escadas nesse horário, não importa o motivo. Franzi a testa. Aquilo parecia estranho, mas talvez fosse algum problema técnico. Continuei lendo. 2. Se alguém ligar no telefone da recepção exatamente às 3h03 da manhã, não atenda. Deixe tocar até parar. Aquilo já parecia menos uma regra e mais uma pegadinha, mas havia mais. 3. Às vezes você verá uma pessoa parada no corredor do terceiro andar nas câmeras. Isso acontece entre 2h30 e 4 horas da manhã. Não investigue, não suba até lá, ignore. Eu soltei um pequeno riso. Algum tipo de trote para assustar novatos. Continuei. 4. Se as luzes do corredor se apagarem e você ouvir passos no corredor da recepção depois das 3h30, não olhe imediatamente. Feche os olhos e espere pelo menos 10 segundos antes de inspecionar. Nesse ponto eu comecei a sentir um pequeno desconforto. Não porque eu acreditasse nas regras, mas porque alguém tinha claramente se esforçado para escrever aquilo. Havia mais uma. 5. Se alguém bater na porta principal 3 vezes seguidas, não abra, mesmo que a pessoa peça ajuda. Fiquei olhando para o papel por alguns segundos, depois dei de ombros. Dobrei a folha e coloquei de volta na gaveta. Claramente algum tipo de piada antiga do prédio. A noite continuou normal até chegar às 2 horas da manhã. Eu estava mexendo no celular quando ouvi o elevador se mover. Levantei os olhos para o painel, o número estava subindo. 1, 2, 3, 4... Mas ninguém tinha entrado no prédio e eu não tinha chamado o elevador. Ele continuou subindo lentamente até o último andar. Depois desceu novamente. Parou no térreo, as portas se abriram. Mas não havia ninguém dentro. Fiquei olhando por alguns segundos. Então lembrei da primeira regra. Não use o elevador entre as 2 e 2h15 da manhã. Dei uma pequena risada nervosa. Coincidência estranha? Às 2h30 comecei a olhar as câmeras com mais atenção, principalmente a do terceiro andar. Não porque eu acreditasse na regra, mas porque agora eu estava curioso. Por mais de meia hora, nada aconteceu, até às 3h02. O telefone tocou. O único toque agudo que ecoou pela recepção silenciosa. Olhei para o relógio. 3h03. Meu estômago deu uma pequena revirada. Olhei para o telefone, ele continuava tocando. Lembrei da segunda regra. Se alguém ligar às 3h03, não atenda. Provavelmente alguém do turno da tarde tentando me assustar. Mesmo assim, eu deixei tocar. O telefone tocou 5 vezes, 6, 7... Então parou. O silêncio voltou. Eu ri de mim mesmo. Estava começando a entrar na brincadeira. Foi então que olhei para o monitor do terceiro andar e vi alguém. Uma figura parada no corredor. Alta, completamente imóvel.
Meu coração acelerou. A imagem era granulada, iluminada apenas pelas luzes de emergência do corredor. A pessoa estava parada, olhando diretamente para a câmera. Não se movia, não fazia nada. Só estava ali. Eu me aproximei do monitor. Talvez algum funcionário tivesse voltado ao prédio, mas ninguém tinha passado pela recepção. Continuei observando. 5 minutos, 10 minutos. A figura não se moveu 1 centímetro. Então algo aconteceu. A cabeça dela inclinou lentamente para o lado, como se estivesse curiosa, e depois voltou ao normal. Foi nesse momento que decidi parar de olhar aquela câmera. Desviei o monitor, tentei focar em outra coisa. Às 3:30 da manhã, as luzes do corredor se apagaram. E eu ouvi algo. Passos lentos, vindo do corredor da entrada. Meu corpo inteiro ficou tenso. Passos arrastados no piso do hall. Pareciam estar se aproximando da recepção. Então pararam. Eu lembrei da 4ª regra. Se ouvir passos, feche os olhos e espere 10 segundos. Meu instinto era olhar imediatamente, mas algo dentro de mim decidiu contar. 1, 2, 3. Os passos recomeçaram. 4, 5. Eles estavam mais perto agora. 6, 7. O som parecia estar bem na minha frente. 8, 9, 10. Eu abri os olhos, mas não havia ninguém. Mas a porta de vidro da entrada estava balançando levemente, como se alguém tivesse acabado de sair. Meu coração estava disparado agora. Voltei para o monitor. A câmera do 3º andar estava vazia. A figura tinha desaparecido. Foi então que eu vi as batidas, na porta principal. 3 batidas, firmes, lentas. Meu estômago afundou. A 5ª regra. Se alguém bater 3 vezes, não abra. Caminhei até a porta. Do lado de fora havia um homem. Ele parecia nervoso. Batia novamente. "Por favor!" ele gritou. "Me deixe entrar!" Ele olhava por cima do ombro o tempo todo, como se algo estivesse atrás dele na rua. "Por favor, cara, abre a porta!" Minha mão ficou sobre a maçaneta. Era só abrir. Mas algo me fez hesitar. "Tem alguém atrás de mim!" ele disse, quase chorando. Eu olhei para a rua, mas não havia ninguém lá. Só que o homem continuava olhando para trás, desesperado. "Por favor, ele está vindo!" Foi então que percebi algo. A câmera da entrada estava no monitor ao meu lado, perto da parede. Mostrava o homem do lado de fora, mas atrás dele havia outra figura, muito alta, parada na escuridão da rua. E ela estava olhando diretamente para mim. Não para o homem, para mim. E eu juro que naquele momento eu vi a criatura esboçar um sorriso. Eu conseguia ver a criatura e ela parecia feliz por saber disso. Eu soltei a maçaneta. O homem começou a bater na porta desesperadamente. "Abre!" ele gritou. As batidas ficaram mais rápidas, mais fortes, então pararam. O homem virou lentamente a cabeça para trás, para a figura na rua. Eu não consegui ver o que aconteceu depois, porque as luzes da rua se apagaram. Não era possível enxergar nada além do meu reflexo na porta. Quando voltaram, a rua estava vazia, o homem tinha desaparecido e a figura também. Eu fiquei parado ali por vários minutos sem me mover, sem respirar direito. Às 6 horas da manhã, o porteiro do turno da manhã chegou. Ele me encontrou sentado na cadeira da recepção, olhando fixamente para as câmeras. "Primeira noite?" ele perguntou. Eu assenti lentamente. Peguei o papel da gaveta. "Quem escreveu isso?" Ele olhou para a folha e suspirou. "Outros seguranças. Cada um foi adicionando uma regra diferente ao longo do tempo, mas sempre que alguém adiciona uma regra no papel, ele para de trabalhar aqui. O último segurança mesmo me pediu para adicionar mais uma regra na folha. Era a 2ª noite dele aqui. Ele me deu um papel e saiu correndo. Nunca mais o vi. Eu estava ocupado no dia, então nem me preocupei. Mas se quiser seguir a tradição de segurança noturno, tá aqui o papel." O segurança então tirou um papel de dentro da jaqueta, todo amassado. Nele, escrito a caneta com uma letra apressada, dizia: 6. Se você ver a figura na rua,
Não deixe ela perceber que você consegue vê-la. Se você conseguiu chegar até aqui, considere se inscrever no canal. Se tiver alguma sugestão, deixe nos comentários. Mas se estiver pensando em sair sem curtir o vídeo antes, cuidado. A próxima história pode ser a sua.